Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos de volta no nosso culto aqui. Que bom que você está aqui junto conosco. Deixe seu pedido de oração aqui na nossa live aqui. E no final desse culto nós estaremos orando pela sua vida. Amém? Nós estamos agora, nesse momento, meditando na palavra do Senhor. E Deus colocou no meu propósito, colocou um propósito no meu coração, né? De nós falarmos nesse domingo e no próximo domingo também. Próximo domingo, dia 19, será a nossa ceia aqui, né? Nossa Santa Ceia, a celebração da ceia do Senhor aqui. E já estendo esse convite a você para o próximo domingo. E nós estaremos então dando essa mensagem em duas partes, que vai começar nesse domingo e no próximo domingo também, o nosso culto de ceia, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, né? Você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar. Estamos orando a Deus para que esse momento crítico possa passar, para que nós possamos estar aqui novamente, né, cultuando ao Senhor na casa dele, aqui nesse lugar, né? Então, enquanto isso não acontece, nós estaremos aqui fazendo cultos online para abençoar a sua vida, a sua casa, amém? Então, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso de número 19 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso de número 19 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. E alguns deles, todavia cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Estes ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e o animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando encontrou, levou para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração. Vamos orar ao nosso Deus dizendo: Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor querido, por estarmos aqui nesse lugar, Senhor. Por louvá-lo, Senhor, e engrandecê-lo, Senhor, na beleza da sua santidade, diante da tua majestade, Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome porque tu tens cuidado de nós. Em meio a tanto caos, tantas tragédias, tantas pessoas, Senhor, sendo assim vitimadas por esse vírus, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, porque como já foi louvado aqui nessa noite, nós te louvaremos, não importa as circunstâncias, não importa aquilo que tem desafiado a nossa vida, tem desafiado, Senhor querido, o nosso andar aqui na terra. Nós sabemos, ó Pai, que Tu estás conosco, e é isso que importa. Então, Senhor, dar-nos, Senhor, uma palavra
uma palavra vinda do teu trono, Senhor, uma palavra vinda, Senhor querido, do teu trono nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu quero começar a falar sobre um tema na qual tem incomodado muito meu coração. Eu li essa passagem porque essa passagem é uma das passagens assim da Bíblia que eu admiro muito, porque ninguém sabe até hoje como que surgiu essa igreja de Antioquia. Por causa da perseguição movida por Saulo, os crentes que estavam em Jerusalém fugiram para outros lugares. E o interessante é que aonde eles iam, eles pregavam o evangelho. Só que a pregação só era restrita aos judeus. Mas ninguém sabe como aconteceu que esse evangelho chegou aos gregos, ou seja, chegou a alguém que não era judeu. E como Deus tem o seu trabalhar, como Deus tem o seu mover, Deus então, Ele começa a agir naquela cidade, de uma tal forma que nasce uma igreja do nada. Então os irmãos lá de Jerusalém, os apóstolos lá em Jerusalém, sabendo desse fato, eles enviam Barnabé, que era um homem cheio do Espírito Santo, e ele chega até em Antioquia e vê a necessidade daqueles irmãos, porque aqueles irmãos queriam aprender a palavra de Deus, eles queriam andar com Jesus, eles tinham sede de Jesus. Então Barnabé vai até a cidade de Tarso, aonde Saulo, já convertido, já tendo um encontro com o Senhor, estava ali. Fazia mais ou menos uns 14 anos que Paulo ou Saulo já estava ali naquela cidade. Então Barnabé chama Saulo para que ele possa ajudar nessa cidade. Eu estou contando essa história porque me chamou a atenção o verso de número 26. Porque o verso de número 26 vai dizer que foi nessa cidade, foi nessa igreja, que aqueles irmãos que estavam ali foram chamados de cristãos. Não foi em Jerusalém, não foi na Galileia, não foi na terra de Israel, foi na cidade de Antioquia. Foi ali naquele local que aqueles irmãos foram chamados de cristão. O que é ser um cristão? É sobre isso que eu quero falar hoje e domingo que vem. O que é ser cristão? Quando você diz, quando alguém pergunta para você, ei, que igreja que você é? O que você é? Qual é a sua religião? Aí nós dizemos, eu sou crente. Só que crente, irmãos, é uma palavra que diz o seguinte: aquele que crê em alguma coisa. E até o apóstolo Tiago, ele vai dizer na sua carta que os demônios e o diabo é crente também. Ele sabe que existe em Deus. Só que a diferença entre o diabo e os crentes é que o crente, ele pratica a palavra de Deus. O diabo não. O diabo já está condenado pela palavra de Deus. É diferente. Mas quando nós falamos assim, eu sou cristão, aí já é um peso maior. Porque a palavra cristão, no grego aqui, quer dizer pequenos cristos. Ou seja, pessoas que são semelhantes a Cristo. E isso é muito interessante, porque hoje, infelizmente, está na moda hoje as pessoas dizerem que são evangélicas. É interessante, se você for pegar a história do evangelho aqui no Brasil, no começo o evangelho nasceu aqui no Brasil
em um ambiente de perseguição, em um ambiente de afronta, né? Então, houve uma época nesse país que ser evangélico, ou ser crente, ou ser protestante, era sinal de zombaria, era sinal de escárnio. Eu peguei um pouquinho essa época, sei como é que é. Mas hoje não. Hoje parece que está até na moda as pessoas, os artistas, né, os jogadores de futebol, dizerem: eu sou crente, eu sou evangélico. Mas infelizmente, nós não estamos vendo a mudança. Nós não estamos vendo a transformação. Antigamente, meus irmãos, eu lembro que isso acontecia diretamente de pessoas que eram viciadas em drogas, pessoas que eram viciadas na bebida, pessoas que eram viciadas em várias coisas que desagravam a Deus, sendo libertas. E muitos até sendo libertos assim, repetidamente. Hoje não se vê mais isso. Hoje o que nós estamos vendo são pessoas que estão dizendo: eu sou evangélico, mas continuando com as velhas práticas. É como se não houvesse mudança, é como se não tivesse nada acontecendo. Então Deus colocou isso no meu coração nessa noite. O que é ser cristão? O que é ser cristão? Quais são as características de um cristão? O apóstolo Paulo, em sua carta à igreja de Coríntios, ele vai dizer que há 3 tipos de pessoas, ou há 3 tipos de crentes: o crente natural, o crente carnal e o crente espiritual. O crente natural é aquela pessoa que ainda não teve a revelação do Espírito Santo. Ela vai na igreja, só que ela não entende o que está acontecendo, ela não sabe, ela tem dificuldades de entender. Esse é o crente natural. Existe também o crente carnal, que na verdade é o crente imaturo, é aquela pessoa que ainda não alcançou, ou tem dificuldade de alcançar maturidade. É o que nós mais vemos hoje, né? Pessoas na qual elas querem ir na igreja, mas elas querem ser agraciadas, elas querem ser alimentadas pelo seu ego. Essas são pessoas carnais, e quando isso não acontece, ela se zanga, ela fica brava, né? Na verdade é um crente mimado. Hoje nós estamos nessa geração de crentes mimados, de crentes que não sabem ouvir não, só querem ouvir o sim. Mas tem um terceiro tipo, e é esse terceiro tipo na qual Paulo vai dizer, e na qual eu quero firmar nesses 2 domingos, que é o crente espiritual. O que é ser cristão? Ser cristão é ser espiritual. Então o que é ser espiritual? Então eu selecionei aqui algumas características na qual vai nos ajudar a entender o que é ser cristão. A primeira característica de um cristão é que todo cristão, ele tem a consciência da realidade espiritual em que foi tirado, na qual ele se encontrava. A Bíblia é um livro espiritual. A principal razão de muitas pessoas não entenderem a palavra de Deus, não entenderem a Bíblia, porque a Bíblia é um livro espiritual. Deus disse, Jesus ele fala, que Deus ele está procurando os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores, eles adoram ao Pai. Em quê? Em espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. Então não adianta nós queremos entender a Bíblia com a nossa mente natural. Não adianta nós queremos entender a palavra de Deus com o nosso intelecto. Não. Nós devemos buscar a revelação espiritual, e só quem pode nos dar
essa revelação espiritual é o Espírito Santo. É Ele que nos dá essa revelação. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Olha só que coisa, né? Então, qual é a realidade espiritual que o cristão ele se encontra, ou ele se encontrava? Aí nós temos que ler Efésios, e eu quero ler esse texto rapidamente com os irmãos. Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, verso 1 em diante, que diz assim: Paulo dizendo: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, do espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Então, todos aqueles, irmãos, que não estão em Cristo, todos aqueles que não estão salvos em Cristo, estão vivendo essa realidade espiritual que Paulo está dizendo aqui para nós. Primeiro, que nós estávamos mortos. Quem não está em Cristo está morto. Quando a Bíblia fala de morte, para muitas pessoas a morte é um fim. Não, a morte não é um fim. A morte na Bíblia quer dizer separação. Então, quando Paulo diz que antes nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecado, em transgressões, Paulo está dizendo que antes de Cristo entrar na nossa vida, nós andávamos longe de Deus. Nós vivíamos como se Deus não existisse, como se Deus estivesse longe de nós. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda realidade é que nós estávamos sob o domínio do príncipe do poder do ar. Quem é o príncipe do poder do ar? O diabo. Quem não está em Cristo, infelizmente, está sob o domínio do diabo. Não tem meio termo. Não existe a expressão em cima do muro. Rapaz, você está em cima do muro, não. Ou você está em Cristo, ou você está sob o domínio do diabo. Está aqui na Bíblia, irmãos. Eu não estou inventando nada, estou lendo a palavra do Senhor. É tudo ou nada. Não tem meio termo. Terceiro, andávamos conforme o curso, ou conforme a ordem desse mundo. O que é andar conforme a ordem do mundo? Imagina, irmãos, que você esteja numa grande correnteza, um grande rio, e você está com um bote, e o rio está te levando para um lugar, você não está sabendo para onde está te levando, mas você está indo na onda. Como diz um amigo meu, segue o fluxo. Você não sabe para onde ir? Segue aonde todo mundo está indo. Só que o que você não sabe, que aonde todo mundo está indo, é uma beira de um precipício. Tem muita gente andando assim, vivendo assim a sua vida. E a quarta realidade é que andávamos conforme os nossos pensamentos. O profeta Jeremias declara que enganoso é o coração do homem. O pior conselho que você pode receber na sua vida é quando alguém chega para você e diz assim: você está em dúvida? Segue o teu coração. Porque o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele só quer ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Então, a primeira característica do cristão é que o cristão, ele sabe em que na qual ele vivia uma realidade sem Cristo. Ele sabe da onde que Deus o tirou. Aleluia.
Ele sabe, ele glorifica a Deus porque ele estava perdido. Ele estava morto. Ele sabia que se ele morresse agora, ele não ia se encontrar com Deus, ele não ia passar a eternidade com Deus. Então todo cristão, ele tem conhecimento dessa realidade espiritual, ele vive essa realidade, glorificando a Deus, porque Deus o tirou, mudou essa realidade. Glória a Jesus. É interessante, irmãos. A palavra igreja, no grego, quer dizer eclésia. A palavra eclésia quer dizer tirados para fora. Então o que Jesus fez? Jesus olhou para mim. Jesus olhou para você, que está me ouvindo agora nessa live, a todos os irmãos, alguns irmãos que estão aqui nos acompanhando. Jesus olhou para mim, olhou para você e disse: vou te tirar daí. Vou te tirar dessa realidade e vou colocar você nas regiões celestiais. Aleluia! Então essa é a primeira característica. A segunda característica de um cristão é que todo cristão, ele tem consciência de que é um pecador. Não existe, irmãos, super-homens. Tem gente que pensa que só pelo fato de estar indo na igreja, só pelo fato de tocar, de cantar, de pregar, de ter um ministério, de ser pastor, de ter cargo, de ter título, eu não peco mais. Não, irmãos. A nossa luta contra o pecado é algo constante. E nós sabemos que se nós não vigiarmos, nós pecamos. Paulo, ele escreve, ele faz essa confissão em Romanos, na sua carta aos Romanos, dizendo que o bem, quando ele quer fazer o bem, ele tem que fazer um esforço, mas quando ele quer fazer o mal, sem ele ao menos perceber, ele já está fazendo o mal. E é assim conosco também, irmãos. Tem muita gente que se auto-engana, se auto-ilude, dizendo: não, eu já venci o pecado. Irmãos, nós não vencemos ainda. A luta continua. Nós só iremos vencer o pecado quando nós partirmos dessa terra. Quando Jesus voltar ou quando nós partirmos. Aí nós venceremos. Porque ainda estamos em processo. Jesus já venceu por nós. Mas nós estamos em processo. Então nós temos que ter essa consciência, irmãos, que nós somos pecadores. Que nós temos falhas. Não é pelo fato de eu ser um pastor, não é pelo fato de você ser quem você é, que você parou de pecar, não. Nós devemos manter a guarda. Nós devemos ser vigilantes. Eu me lembro que quando eu fiz o curso de vigilante, o professor falou: você sabe qual que é o segredo de um bom vigilante? O segredo de um bom vigilante é pensar como criminoso. É você chegar no local e ficar imaginando: se você fosse um criminoso, o que você iria fazer aqui? Em que janela que você iria entrar? Como que você ia entrar para driblar o plano ou o esquema de segurança desse lugar? Aí você fica atento. E nós devemos incorporar isso nas nossas vidas também. Saber qual é o nosso ponto fraco. Irmãos, nós temos um ponto fraco. Tem gente que tem um ponto fraco no dinheiro, no prazer, no sexo oposto. Aonde é o seu ponto fraco? Então, um cristão, ele tem essa consciência de que ele é um pecador. E que ele precisa de Cristo. Que ele é carente de Cristo. Que ele necessita urgentemente estar aos pés de Cristo. Porque ele é falho. A terceira característica do cristão
é que o cristão, ele tem a marca do arrependimento. Interessante, a primeira mensagem de Jesus, quando ele começa o seu ministério, é arrependei-vos. A mensagem de João Batista era essa: arrependei-vos. O que é o arrependimento? Tem muita gente que confunde arrependimento com remorso. O remorso, ele faz parte do arrependimento, mas não é o arrependimento. O arrependimento, irmãos, ele é um processo, ele tem 3 fases. A primeira fase é a fase da realidade. Estou errado, sou pecador, estou longe de Deus, e agora, o que eu vou fazer? Essa é a primeira fase. A segunda fase do arrependimento é o remorso, é a tristeza, é aquele pensamento: puxa vida, por que eu fiz isso? Por que eu sou assim? Mas tem a terceira fase, que é a atitude, é a conversão, é a mudança de mentalidade. Vou explicar, vou dar um exemplo prático para você. Imagine, eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive algumas vezes, de pegar um ônibus errado. Já teve essa experiência de pegar um ônibus errado? Você pensou que ia para sua casa, você pega um ônibus errado, está indo para uma outra direção. Aí você está lá sentado no ônibus e você percebe que o ônibus está indo num caminho diferente. Aí você sente o quê? Primeiro dá um choque de realidade. Espera aí, mas aonde que esse ônibus está indo? Era para ele ir reto e virou à esquerda. Aí você pergunta para a pessoa: ô fulano, que ônibus que é esse? Ah, esse ônibus é tal lugar. Aí você, puxa vida. Aí é a segunda fase, tristeza. Puxa vida, olha o tempo que eu estou perdendo aqui. O que eu vou fazer agora? A tristeza, remorso. Aí tem a terceira atitude. Qual que é a terceira atitude? Levantar, puxar a cordinha, né, ou apertar o botão, descer, ir para o outro ponto, no sentido contrário, e voltar para o caminho na qual você deveria estar nele. Isso é arrependimento. Só que o arrependimento, ele é algo, irmãos, que não é fácil de fazer. Porque nem todos querem se arrepender. Eles querem continuar no seu orgulho, na sua postura. Por isso que Jesus, ele fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Porque é difícil. É difícil, irmãos, essa questão de arrependimento. Mas todo cristão, ele é uma pessoa arrependida. Ele já passou por esse processo. Ele sabe que sem Deus ele não vive, então ele quer voltar para Deus. Essa é a terceira característica do cristão. Ele tem a marca do arrependimento. A quarta característica do cristão é que ele tem a certeza do novo nascimento. Ele é nascido de novo. Lembra de Nicodemos? Já acho que todos aqui, você que está me assistindo, sabe quem foi Nicodemos. Nicodemos era o doutor da lei. Era sábio. E ele se encontra com Jesus à noite, querendo entender quem é Jesus. Querendo saber quem é Jesus. Aí Jesus chega para ele e é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. O que é um novo nascimento, irmãos? Um novo nascimento é a inclusão da vida espiritual em nossas vidas. É um despertar para as realidades espirituais. Quem não nascer de novo, irmãos, não vai entrar no reino de Deus.
Existem muitas pessoas que, ao invés de serem nascidas de novo, elas são convencidas pela religiosidade, pelo ritual. Irmãos, não é isso que Deus requer de nós. O que Deus requer de nós é um relacionamento. Um relacionamento está acima das nossas obras, está acima do nosso desempenho. Então o que Ele requer de nós? Um relacionamento. Mas para que eu possa ter esse relacionamento, eu preciso nascer de novo. Eu preciso abrir meu coração e reconhecer que sem Deus eu não vivo. E quando eu tenho essa postura, irmãos, de buscar a Deus, o Espírito Santo, Ele vai começar a incluir em nossas vidas a vida espiritual. Nós nascemos para uma nova realidade. Glória a Deus. A minha pergunta: você nasceu de novo? Você que se considera nascido de novo? É necessário, se você quiser ver Jesus na sua vida, se você quiser ter as bênçãos de Deus, é necessário nascer de novo. A penúltima característica do cristão é que o cristão, ele tem a consciência do trabalhar do Espírito Santo. Irmãos, nós os pentecostais, nós gostamos dessa alcunha, né? Pentecostal, seu pentecostal que é o tutano e tal. Mas nós os pentecostais, nós vivemos uma grande tragédia. Nós não conhecemos o Espírito Santo. Porque se nós conhecermos o Espírito Santo, irmãos, a nossa vida fica em outro patamar. Quem tem o Espírito Santo de Deus em seu coração, não desanima. Porque Ele é o nosso consolador. A palavra consolador no grego é paracleto, e paracleto está vinculado à palavra do advogado. Eu não sei se você já foi numa audiência, dá até medo, né, de ir numa audiência. A gente vê o juiz lá, meu Deus, o juiz, se eu falar alguma coisa, o juiz vai me devorar vivo, e meu Deus. Aí chega o advogado, e o advogado chega, coloca a mão no seu ombro e diz: fica tranquilo que eu estou aqui com você, eu sou a sua voz, deixa comigo. O Espírito Santo, irmãos, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso consolador. Nas horas mais difíceis da nossa vida, Ele está lá para nos consolar. E Ele opera, irmãos, na nossa vida. Ele não começa a operar a partir do momento em que eu levanto a mão e recebo Cristo na minha vida. Não, Ele já começa a operar na nossa vida antes da nossa conversão. Eu não sei se você lembra, mas lembra quando uma pessoa falou de Jesus para você? E você meio que desprezou, você meio que pensou: eu não vou ser crente, eu não quero ser crente, porque aquilo ali foi uma semente. Foi uma semente que Deus começou a plantar no teu coração, o Espírito Santo começou a plantar no seu coração. É Ele que convence o homem, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Fico pensando, muitas vezes, muitos pregadores, pastores, dizem assim: eu fui em tal lugar e 5 almas se converteu. Irmãos, não foi pela pregação dele, foi pelo atuar do Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha. Então é por isso, irmãos, que eu acredito e creio no que nós estamos fazendo aqui. Nós poderíamos muito bem não fazer esse culto online e ficarmos só aqui entre nós, mas nós estamos fazendo esse culto online porque nós cremos no trabalhar do Espírito Santo, e eu sei que Ele está mudando e vai mudar a vida de pessoas.
Porque é Ele que fala, é Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que entra na vida do homem e transforma o homem em uma nova criatura, é Ele que opera o processo da santificação. Sabe demais, irmãos? Ele é a certeza da nossa salvação. Olha só que coisa linda, irmãos. Então, todo cristão, ele tem a consciência do trabalhar do Espírito Santo, e a principal tarefa do Espírito Santo é operar em nós o caráter de Cristo. E esse operar do caráter de Cristo em nós é manifestado através do fruto do Espírito. Que coisa linda, né, irmãos? Então, essa é a quinta característica de um cristão. E a última característica que eu quero falar nessa noite junto com os irmãos aqui é o seguinte: todo cristão, ele tem a consciência que há uma guerra dentro de si. Existe uma guerra dentro de nós. Eu quero falar sobre essa última característica. Há uma guerra dentro de nós, irmãos. Eu não sei se você gosta de assistir, mas de vez em quando eu assisto aquelas lutas UFC Combate. Aqueles homens zarrão lá. Um golpe que eu gosto muito de ver assim, eu fico assim, meu Deus, como que pode? É o lutador, quando ele pega o pé dele e dá na orelha da pessoa, do outro lutador. Há uma guerra acontecendo dentro de nós, há um UFC acontecendo dentro de nós aqui, irmãos. E essa guerra, Paulo vai dizer isso em Gálatas, que o Espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito. Aí eu pergunto para você, qual que é o mais forte? O Espírito ou a carne? Depende. Depende de quem você alimenta mais. Eu estava até conversando com o nosso irmão aqui, o irmão Fábio, antes de começar o culto. Quantas pessoas, irmãos, no meio dessa quarentena, se perderam? Perderam para a carne. Já não querem mais saber de Deus, não está mais orando, já não está mais lendo a Bíblia, já não está mais louvando a Deus, só está alimentando a sua carne. Irmãos, nós não precisamos alimentar a nossa carne, os nossos desejos. O que nós precisamos alimentar é o nosso espírito. E como é que nós alimentamos o nosso espírito? Nós alimentamos o nosso espírito, primeiro, através do verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, irmãos. E hoje não tem desculpa. Hoje não tem desculpa, porque você pode se alimentar da palavra de Deus no YouTube. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus têm mensagens maravilhosas, poderosas, que mudam a sua vida. Precisamos alimentar o nosso espírito com as nossas orações. Não é para você ficar orando 2 horas não, mas faça uma oração sincera. Ofereça uma oração todos os dias diante de Deus. Deus, abençoe o meu dia, abençoe meu trabalho, abençoe minha família. Chama a esposa, chama os filhos. Lá em casa, como não está tendo escola bíblica dominical,
Lá em casa eu sento com a minha esposa, a gente fica ouvindo uma pregação, um estudo da palavra de Deus lá no YouTube. Que coisa grandiosa, irmãos. Estou aprendendo tantas coisas lindas. É preciso, irmãos, que você entenda que igreja não é só quatro paredes, não é só o fato de estar, vamos para a igreja hoje, liberou, acabou a pandemia, agora vai começar a igreja. Não, irmãos. A igreja não é prédio, a igreja é cada um de nós. Aonde nós estivermos, ali está a igreja. Nós somos igreja. Eu quero encerrar com essa última argumentação aqui. Sabe o que é a igreja? Jesus, ele fala que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei convosco. Isso é igreja. Igreja é quando eu chego na sua casa, assim como nós estamos hoje. Hoje nós estamos na sua casa, no seu celular, no seu notebook, na televisão, quem sabe. E nós estamos reunidos aqui. Não é no meu nome, não é no nome do nosso pastor Noé, não é no nome da igreja evangélica, Assembleia de não. Nós estamos reunidos no nome de Jesus. E quando nós nos reunimos no nome de Jesus, Ele se faz presente, aleluia. Isso é igreja. É se reunir no nome de Jesus, é falar de Jesus. Então eu espero, irmãos, que essa mensagem possa trazer uma reflexão para a sua vida. E eu gostaria de perguntar para você se você é cristão. Dentro dessas características que eu falei, ainda tem mais características ainda, vou falar domingo que vem. Vou terminar essa mensagem domingo que vem. Mas eu queria dizer para você, você é cristão? Você já teve um encontro com Cristo? Realmente, um encontro com Cristo mesmo? Se não teve, eu quero orar por você. Eu quero orar por você e eu desejo que a salvação chegue em tua casa. A verdadeira salvação, não a religiosidade, a salvação. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, oh Senhor, como é bom sentir a tua presença aqui nesse lugar. Como é bom, Senhor, estar diante de ti. Senhor, tu faz um caminho no nosso deserto, Pai. Tu és o Deus de milagres. Tu és o Deus que transforma as nossas vidas, que nos protege de todo mal, que nos ajuda, Senhor, a vencer, ó Pai, as batalhas da nossa vida. Senhor, tem pessoas aqui que estão nos assistindo, Pai, que ouviram essas características e estão pensando, será que eu sou? Será que eu sou cristão? Será que eu sou teu, Senhor? Creio, Senhor, que o teu Espírito está trabalhando nessa noite, na vida dessa pessoa, na vida desse homem, na vida dessa mulher. Senhor, entra com providência agora, Senhor. Tira toda a tristeza. Tira, Senhor, toda a mágoa. Tira, Senhor querido, todo o peso, Senhor, dos erros da sua vida, dos erros do seu passado. Tira, Senhor querido, o peso, Pai querido, dessa culpa, dessa tristeza. Tira, Senhor querido, essa depressão, essa angústia, essa dor no peito, Senhor. Nós repreendemos agora, Senhor,
Nós repreendemos agora pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda depressão, toda baixa estima. Nós repreendemos agora, Senhor, que haja salvação para essa vida, que haja salvação para essa casa, que haja alegria no Teu Espírito Santo nesse lar. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Cura os enfermos, Espírito Santo, cura os enfermos, Jesus. Todos aqueles que estão hospitalizados, o nosso pastor Daniel Tomás, Senhor, se com ele, Senhor. Entra com providência agora, Senhor, na vida do teu filho agora, Pai, com a cura de todos os nossos irmãos, Senhor, que estão enfermos, ó Pai. Quero orar também, Senhor, pela sogro da amiga da Fabíola, que nos pediu oração também. Senhor, entra com providência, Pai. Todos aqueles que estão precisando de um milagre, de uma porta aberta, de uma provisão, nós oramos agora, porque Tu és o Deus que faz o caminho no deserto, que faz o milagre. Tu és o Deus do milagre nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão Alisson estará louvando ao Senhor. Depois nós encerraremos o nosso culto. Amém?
né, irmãos? Que bom sentir a presença de Deus nas nossas vidas, amém? Que bom que você esteve aqui conosco, agradecemos a sua audiência aqui nessa noite. Quero também agradecer a todos os irmãos que nos ajudaram a fazer esse culto de missões. Que Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Essa semana nós teremos culto no domingo, que será a nossa Santa Ceia do Senhor. Convido você a estar conosco na live, né? Nós estaremos aqui no período da tarde, distribuindo o cálice, né? Para que você possa à noite tomar junto com a gente, participar nessa ceia junto conosco. E também lembrando também que você possa trazer o seu dízimo, as suas ofertas e também o seu alimento também, né? Existem famílias aqui na nossa igreja que estão precisando, né, irmãos? Tem irmãos que estão desempregados, irmãos em que na qual a empresa parou de se fabricar, de funcionar. Então tem os irmãos aí que estão em dificuldade e nós como igreja nós temos que ajudar, não é verdade? Nós temos que ajudar e eu tenho certeza que não vai faltar para você se você nos ajudar na assistência social, amém? Se você também quiser dar uma oferta em dinheiro também na assistência social, também é muito importante também. Tem irmãos, né, que estão com dificuldade de pagar até as contas, né, conta de água, luz, né? Então, nos ajuda, irmãos, nos ajuda, porque eu tenho certeza que Deus já está te abençoando financeiramente em todos os sentidos da sua vida, amém? Deus abençoe você. Vou fazer a oração final aqui. Deus abençoe você. Uma ótima semana, uma semana de vitória para a sua vida. Eu desejo uma semana de vitória para a sua vida. Uma semana em que aquilo que você está esperando vai acontecer na sua vida. Amém? Você recebe essa profecia da parte do Senhor? Amém? Então vamos orar então dizendo: Senhor, muito obrigado por essa reunião, por esse culto, Senhor, que nós oferecemos a Ti. Obrigado, Senhor querido, por nossos louvores ter chegado a Ti, e eu tenho absoluta convicção que Tu recebesses os nossos louvores como um cheiro suave. Senhor, dar-nos, Senhor, uma semana de vitória, uma semana de bênção. Ajuda, Senhor, a todos os irmãos que estão em dificuldade, que nós possamos ser bênção para esses irmãos. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos pelo estabelecimento da saúde do nosso pastor Noé. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estar restaurando a saúde do nosso pastor e de todos os outros pastores também, Senhor, que estão sofrendo de alguma forma, que Tu possa, Senhor, dar alívio, dar a sua provisão, fazer o Teu milagre. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para os céus e diga assim, e ouve essa bênção que diz assim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do nosso Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja abundante na tua vida para todo sempre e até na consumação do século. É o que nós dizemos e confirmando, dizendo amém. A vitória é nossa em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana e até domingo que vem, em nome de Jesus.